Amém, irmãos? Boa noite, graça e paz novamente. Vamos continuar nossa sequência de exposições em 1 Coríntios. Eu quero convidar todos para que possamos abrir juntos a palavra do Senhor. Esse domingo é a nossa terceira meditação, terceira exposição nesse livro tão abençoado, essa carta de Paulo a essa igreja. Como a gente gosta de ver, a igreja que Paulo tanto amou e tanto lutou, né? Primeiro domingo deste mês nós meditamos sobre a união na igreja. Domingo passado foi sobre imoralidade na igreja, a exortação que Paulo fez à igreja em Corinto, esses princípios que também são válidos para nós. E nesse terceiro sermão nós meditaremos sobre como glorificar a Deus, mas dentro do pensamento, da reflexão sobre liberdade cristã. E é um tema extremamente importante e interessante, porque dentro desse tema nós nos vemos, e vemos o nosso dia a dia, e vemos os dilemas que nós muitas vezes enfrentamos. Nós meditaremos no texto que está entre o capítulo 8 e o capítulo 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, mas nos deteremos no capítulo de número 10, até o final do 10. Quando a gente pensa sobre liberdade cristã, algumas perguntas nos vêm. O que podemos fazer? Onde podemos fazer? Quando podemos fazer? E às vezes essas perguntas são respondidas com muita contundência, com muita certeza. Mas quando a gente pensa o porquê fazer, às vezes não gastamos e não temos tanta contundência assim. Os porquês nem sempre são a nossa preocupação maior. Nem recebe, às vezes, a reflexão que é necessária. Quem nunca ficou em dúvida? Né? Domingo passado eu falei um pouco sobre isso. Quem nunca ficou em dúvida em alguma coisa e foi perguntar para o pastor, né? Pastor, é pecado? Começou esse enunciado, como eu falei, 99% das chances é que seja pecado, né? Quando vem perguntar, pastor, é pecado quando? Normalmente é pecado. Pode ser que não seja. Nós vamos falar sobre liberdade cristã, que vai tocar novamente nesse tema, só que sobre outro aspecto, sobre outro olhar. Muitas vezes, queridos, a gente tem preocupação pelo fazer e não pelo refletir sobre. E a paixão por fazer e viver uma vida santa precisa passar pela preocupação de uma reflexão santa. E isso é importante porque a Bíblia nem sempre tem todas as respostas diretas. Obrigado, irmão. A palavra de Deus, ela não é exaustiva em respostas, ela é exaustiva em princípios. Não falta nenhum. Mas ela nem sempre tem todas as respostas como nós gostaríamos que tivesse, direta, clara. Mas não falta nenhum princípio. E às vezes, para a gente conseguir enxergar, conseguir entender esse princípio, nós temos que parar e meditar na palavra do Senhor. E nós faremos isso nessa noite de hoje. Eu quero convidar, então, 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo de número 23. Assim nos diz a palavra do Senhor. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim de outro. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo do que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois, por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado, censurado, por causa daquilo porque dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa,
fazei tudo para a glória de Deus. Não vos tornei causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como eu também procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, a tua lei é perfeita, mas nós não somos. Tua palavra é bendita e nós somos falhos. E por isso nós oramos, Senhor, pedindo que realmente haja unção do Senhor sobre nossas vidas. Primeiro, para que essa palavra seja pregada pelo teu poder e para que ela seja compreendida também pelo teu poder. Nós oramos, Senhor, porque somos carentes, necessitamos do Senhor para entender os teus princípios. Ajuda-nos, Senhor, com a tua graça. Ajuda-nos, Senhor, com a tua presença. Faz brilhar sobre nós a luz da tua verdade, Senhor, para que possamos caminhar a passos firmes em direção ao céu. Por isso nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus, que vive e reina. Amém. Meus irmãos, vocês não estão lendo um texto equivocado. Parece muito o texto do domingo passado, porque o enunciado é bem parecido. A colocação de Paulo é nem tudo, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Esse versículo está repetido, mas a intenção é justamente outra, é uma outra preocupação. Nós veremos nessa meditação hoje 3 aspectos de como se viver para a glória de Deus. 3 aspectos que nós perceberemos nesse texto que nos ajudarão a vivermos de acordo com a vontade de Deus. O primeiro é que nós, para vivermos para a glória de Deus, devemos fazer aquilo que edifica. O segundo é que nós devemos ajudar aqueles que precisam de ajuda. E o terceiro é sermos imitadores de Cristo. Esse primeiro ponto, então, vai estar entre os versículos 23 ao 26. Viver para a glória de Deus é fazer o que edifica. E é isso que ele fala no versículo 23. Nem todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. No versículo do capítulo 6, que nós meditamos semana passada, o finalzinho é diferente. Ele vai falar que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Nem todas são proveitosas. Nem todas têm resultados positivos. Nem todas trazem para nós benefícios. Nem todas convêm. Aqui nós vemos uma outra palavra. Nem todas edificam. E antes era uma preocupação mais, talvez, pessoal, individual. Aqui nós temos um sentido de promoção, de edificação. E no contexto nós percebemos que ele nos preocupa individualmente, mas com o corpo. Uma preocupação daquilo que é lícito e é bom para mais pessoas, e não individualmente. Queridos, nós, como vimos, temos dificuldade para discernir aquilo que é bom e é conveniente. Às vezes nós nos valemos daquilo que é lícito para forçarmos a conveniência. Nós nos valemos daquilo que é justo e impomos a justiça sem verdade, sem amor. E somos cruéis, muitas vezes. E quando nós não edificamos, mesmo quando usamos da licitude das ações, ou quando nós, em outras palavras, queremos fazer aquilo que é certo sem pensar no próximo, nós também pecamos. E como é difícil, muitas vezes, nós conseguirmos abandonar o nosso egoísmo para edificar, para promover. Como é desafiador chegar ao ponto de aprender a não ser egoísta, aprender a olhar para o próximo, aprender a se preocupar com o interesse do outro e desaprender a se interessar só por nós mesmos. Isso é um desafio por quê? Porque todos nós temos, mesmo que alguns já consigam dominar com mais facilidade do que outros, todos nós temos um impulso do egoísmo. Todos nós temos as nossas vontades, os nossos sabores preferidos, os nossos lugares preferidos, as nossas cidades preferidas. Eu incluo a cidade do Crato, como não, né? Todos nós temos os nossos quereres. Mas a perspectiva do Evangelho, ele vai além e ultrapassa a nossa vontade individual e vai para uma vontade do corpo, né? Quando nós vemos esse princípio em nossas vidas, irmãos, aprendemos
a verdadeiramente abençoar. Acho que um dos maiores enganos da vida cristã é achar que a gente abençoa buscando só para nós, fazendo o bem ao próximo por causa de nós e do que eu vou sentir, e não pelo que o amar ao próximo realmente nos propõe, do que o amar ao próximo que Jesus Cristo nos ensinou. Quando nós aprendemos a edificar e abençoar a vida do outro, nós de fato aprendemos a abençoar com a bênção que Cristo nos ensinou com sua vida, a abençoar de forma perfeita sobre a vida daqueles que estão ao nosso redor. Aprendemos a buscar os nossos interesses por causa do nosso egoísmo. Mas em Cristo e por causa do Evangelho, nós podemos aprender a buscar os interesses do reino e os interesses de Cristo. Sempre os interesses do reino de Deus, que são os interesses de nosso Senhor Jesus Cristo. Aprendemos a amar o próximo com o amor que Ele nos amou. Glorificar a Deus é procurar viver de uma forma que promova não aquilo que somente é certo. É viver para promover alguma coisa que não só seja apenas proveitosa. É viver para promover aquilo que não somente é bom, mas aquilo que verdadeiramente abençoa. Se nós temos uma atitude que não é proveitosa, se nós temos uma coisa certa que não é produtiva, ela de fato não abençoa. É uma coisa certa a não ser feita. Porque as coisas certas a serem feitas no corpo de Cristo abençoam, acrescentam e não diminuem. Bom, essa primeira perspectiva, claro, nós avaliando de uma forma conceitual o que está sendo tratado aqui entre os versículos 23 a 26. Mas viver para a glória de Deus também é ajudar aqueles que precisam. E aqui nós vamos nos delongar um pouco mais, porque dentre os versículos 27 a 31, nós vamos ter talvez a maior aplicação desses versículos. Ele fala sobre uma situação de convite. Se alguém vos convidar e quiserdes ir comer, comei tudo o que for posto diante de vós. Meus irmãos, o apóstolo Paulo aqui está se preocupando com uma situação muito comum na igreja de Corinto. Como nós meditamos semana passada, a igreja de Corinto foi fundada, foi aberta, foi plantada pelo apóstolo Paulo naquela cidade, uma cidade pagã, cosmopolita. Então, não era uma cultura homogênea, era uma cultura grega, mas de todo o Império Romano. E todo tipo de divindade, todo tipo de culto era oferecido lá. Mas na cidade de Corinto havia um culto maior, havia um templo maior, que era o templo de Afrodite, que é a deusa do amor. Na mitologia grega, é a deusa do amor. E como eu citei semana passada, a vida das pessoas da cidade estava sempre envolvida em contextos religiosos. Não por causa da cidade de Corinto, mas em qualquer cidade grega, tudo era oferecido aos deuses. Tudo era dedicado aos deuses. Se a pessoa queria uma bênção porque estava criando um gado, ele oferecia um sacrifício à divindade e pedia a bênção e oferecia o seu gado, a sua horta, os seus negócios, tudo isso a qualquer divindade que fosse ali propícia àquela atitude, àquela ação, àquela produção. E aí imaginemos então o dilema na cabeça dos irmãos nossos na cidade de Corinto, que conhecendo o Evangelho, sabendo que o Evangelho é uma contracultura, a pergunta que surgia, tá aí agora? Porque eu vou na Ágora, que é o mercado da cidade, e tudo que eu vou no açougueiro, a carne foi sacrificada ao Deus tal. Eu vou comprar um pimentão, não sei se tinha pimentão, vou comprar um tomate, vou comprar uma cebola. Tá, mas foi tudo sacrificado aos outros deuses. E agora? Posso ou não posso? Quem nunca chegou nesse tipo de dilema? Será que eu compro? Será que eu não compro? Havia um grupo na igreja de Corinto que estava se tornando vegetariano. Nada contra os vegetarianos, tá? Sei que é uma estrutura, né? Tem uns irmãos aqui que são vegetarianos. A preocupação não é se deixa comer carne ou não, mas o porquê
deixar de comer carne. Alguns irmãos não estavam comendo carne justamente porque essas carnes eram oferecidas. E viviam, provavelmente, da produção própria. Olha, isso já foi tentado algumas vezes, nós vamos comentar sobre isso um pouco mais à frente. Mas essas dúvidas dos irmãos da cidade de Corinto podem ser as nossas, do dia de hoje. Esse dia eu estava passando no mercado e vi um sal para vender. Talvez você já tenha visto a marca desse sal. Nada contra, não conheço nem quem é. Sal de Ana. É uma deusa, né? A deusa Artemis, né? Da cidade de Éfeso. Falei, puxa, esse aqui, será que eu compro? Será que eu posso comprar? Será que eu não posso comprar? Né? Já viu? De vez em quando saem umas reportagens, assim, passava muito no Facebook, né? De alguns alimentos que juntam os nomes, você forma um quebra-cabeça, aparece o nome do diabo, aparece aquela maionese, né? Homens do inferno, é aquele negócio todo. Será que nós podemos comprar isso? Será que nós podemos usar isso? Será que, ao usarmos esse tipo de alimento, nós seremos ou traremos algum mal para as nossas vidas? Ora, essa pergunta que era dos irmãos lá, de alguma forma para nós chega hoje. Para nós fica a pergunta. E Paulo, então, instrui a igreja, e nós vamos aprender essa instrução hoje aqui. A instrução que ele dá é o seguinte, o exemplo que ele dá é, se alguém chamar você para ir no almoço, e você sabe que ele não é cristão, e lá a grande maioria não era, e ele te chamar para comer, e você quer ir, vá, e coma. Agora não pergunte nada. Quer ir no mercado, quer comprar? Compre. Não pergunte nada. Não porque a ignorância gera a viabilidade da ação. Não é a ignorância que produz santidade. E nunca será. Mas por causa da consciência. Nós vamos tratar sobre consciência um pouco mais à frente. Mas ele fala, não pergunte. Por quê? Porque do Senhor é a terra. E toda a sua plenitude. Porque Deus foi quem criou todas as coisas. Porque Deus é que é Deus. E há um só Deus verdadeiro. Há um só Deus, Criador de todas as coisas. A resposta de Paulo é teológica. Ele volta os seus olhos para os atributos de Deus. Olha como é interessante quando nós aprendemos a responder algumas perguntas que surgem na nossa mente, tão somente por voltarmos os nossos olhos para o Senhor e meditarmos em quem Ele é. Olha, assustadoramente, a maioria das nossas ansiedades são vencidas pelo simples conhecimento, mas verdadeiro conhecimento de quem Deus é, do seu poder, da sua glória, do seu controle, da sua soberania. Conhecendo ao Senhor, não precisamos viver ansiosos por coisa alguma. Não precisamos andar ansiosos por coisa alguma, podemos apenas e devemos fazer conhecida diante do Senhor todas as nossas petições. A palavra do Senhor sempre nos instrui com tanta clareza, com tanta direção. Nós aproveitamos muito pouco dos recursos que o Senhor nos ensinou. Mas vamos voltar os nossos olhos para esse recurso aqui do texto de 1 Coríntios. Eu vou agora aumentar um pouco, então, já que não vamos responder, eu vou aumentar a preocupação, né? Porque, ora, se eu estou aqui e eu posso dificultar um pouco, por que não aproveitar essa oportunidade, né? Porque se a gente chegar na discussão sobre no mercado, se podemos ou não comprar algo que é oferecido, ou que foi oferecido por uma divindade, ou que carrega no seu rótulo um nome, ou que carrega no seu rótulo uma identificação religiosa, ou, muito pelo contrário, carrega no seu rótulo uma designação ateia. Será que nós poderíamos também morar em cidades cujos nomes são dedicados a entidades que não são cristãs? Esse dia eu citei o nome aqui de uma cidade que eu gosto, assim, já passei algumas vezes, que é a cidade de Exu. O nome da cidade é essa. No Pernambuco, ela é fronteiriça com o Ceará, ela faz fronteira com Crato, é dividida, Crato e Exu são divididas só pela Chapada do Araripe. Passou a Chapada, está na cidade de Exu. Desci já aquele canyon lá, só de bicicleta. Foi bom o tempo, né? Uma coisa a gente já fez. Mas olha, pensa o nome da igreja, das igrejas lá. Igreja Presbiteriana, você tem que mudar o nome. Você não pode deixar esse nome. Não vai passar no Supremo Conselho, hein, pastor? Chegar esse nome lá, não passa. Não passa no presbitério. Por quê? É um nome diferente da nossa fé. Na verdade, é uma entidade de uma outra religião. Mas nós, como evangélicos, poderíamos morar numa cidade que tem um nome de santos? Começou aqui, né? Já bateu no calo do pé da gente aqui, né? São José dos Pinhais.
Crente pode morar na cidade de Aparecida, Aparecida do Norte, São Bernardo do Campo. São tantas cidades no nosso Brasil que têm uma origem... São Paulo é neutro, né? Está em ambos os campos, né? A gente tem um monte de preocupação que a gente nem considera. A gente pode considerar o nosso calendário como algo válido e usual para um cristão verdadeiro, já que nosso calendário tem um monte de meses dedicados a divindades pagãs e gregas, como o deus Juno, a deusa Maia, o deus Marte, o deus Jano. Ou temos que mudar o calendário? Aos imperadores como Augusto, né? Augusto César, o Júlio César, que é o mês de julho. Podemos? Somos cristãos, nós não podemos, então, viver nesse mundo e compactuar com os erros, com os pecados do mundo. Então, nós vamos sair e vamos abrir o nosso mundo. Vamos abrir um outro lugar. Vamos para o meio da Amazônia, abrir uma clareira. Lá nós botamos todos os nomes das cidades, nomes bíblicos. Lá nós abrimos uma nova Israel. Todo mundo vai ter nome bíblico. Isso não vai ser uma dificuldade no Brasil, porque boa parte da turma tem um nome bíblico. Mas todo mundo vai ter nome bíblico. Tudo vai ser agora bíblico, porque o nosso padrão de santidade é um padrão bíblico. Olha, já foi tentado isso. Nos Estados Unidos tem até hoje algumas comunidades assim. Na Inglaterra tem comunidades assim, de pessoas que tentam se abster de tudo que pareça ser do mundo para viver exclusivamente para Deus. O problema é que essas tomadas de ações são comprometedoras. Às vezes é muito otimismo e falta de reflexão sobre a natureza humana. Porque às vezes o problema não está no rótulo nem no título, mas está naquilo que compõe, naquilo que de fato é, naquilo de que de fato é a essência. O que nós podemos ter, queridos, e devemos ter como preocupação, não é a mudança de títulos, de rótulos, mas a mudança para uma cosmovisão bíblica, que tenha Cristo como referencial, que tenha o Senhor Jesus como única referência. Os rótulos, os títulos, nós veremos que sempre serão em segundo plano. Claro, não é por causa da nossa liberdade que nós vamos usá-la justamente para confrontar, mas é pela liberdade e para a liberdade é que nós vivemos o Evangelho. Então, nós temos que ter esse tipo de reflexão, já que nós não temos nenhum problema com os nossos meses do ano, não temos nenhum problema com tantas outras coisas, por que criaremos problemas com outras coisas que não deveriam ser problemas? Sabe, uma das maiores dificuldades e um dos maiores prejuízos na vida do cristão é começar a titular como pecado e como equivocado, como danoso aquilo que na verdade não era, mas tornar aceitável aquilo que é destrutivo. Aquilo que realmente importa, na verdade, se conversa e se desconversa. Nós temos uma preocupação, e a nossa preocupação deve ser de ter uma mente bíblica, uma forma de ver bíblica, um viver bíblico para a glória de Cristo. Quando aprendemos isso, a vida fica fácil. Pelo menos não fica tão complexa. O apóstolo Paulo, então, tem essa instrução à igreja. Se alguém convidar, você quer ir? Quero. Então vai no churrasco. Todas as carnes eram oferecidas aos deuses lá. Mas vai ter um churrasco na casa do meu primo. O meu primo não é crente, eu posso ir? Pode. Quer ir? Quero. Vai. Pode ir, vai na paz. E se puder, me convide. Não, Paulo não disse isso, né? Mas é liberdade. Liberdade do Senhor, porque do Senhor é a terra e tudo que nela há. Mas, no entudo, entretanto, como diz o nosso irmão Ricardo, né? Acontecia um problema que era a compreensão dessa realidade na vida daqueles irmãos. Quanto a isso, eu peço aos irmãos para abrirem um pouquinho antes a Bíblia, no capítulo número 8, dessa mesma carta. Que é quando ele vai falar sobre essa liberdade. E quando ele fala esse texto que acabamos de ler, ele tem em mente o texto do capítulo 8. Assim nos diz a palavra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1.
No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, ou seja, ainda não aprendeu como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. Há um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. Dito isso, ele vai dizer: entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a ele sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perdemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, como está a vossa liberdade, como esta liberdade não venha de modo algum a ser tropeço para os fracos, porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa, em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? Assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizá-lo. Então, Paulo, ao falar o capítulo número 10 que nós temos em vista hoje, ele tem noção do que ele acabou de falar no capítulo 8. Ele falou no versículo 10, no capítulo 10 que se alguém chamar para comer, mesmo que você saiba que ele não é cristão, e é muito provável que isso seja sacrificado a ídolos, ele fala: se você for chamado a participar de um culto onde Deus não é adorado, não vá. Não vá. E aí podia se perguntar: mas eu sei que não existe esse Deus. Eu sei que não existe esse tipo de mentira. Eu sei que isso, na verdade, é um engano na vida das pessoas. O que me impede da minha liberdade? O que me impede de participar? O que me impede de ir lá e ter a experiência com as pessoas, mesmo que eu não participe, mesmo que eu não diga nada? Qual é o problema nisso? O problema é o que ele vai esclarecer na sequência do texto. Nós olhamos aqui, queridos, o versículo número 29, ele vai falar de consciência, e esse termo ele repete no capítulo 8. Alguns irmãos estavam tão familiarizados com o culto a esses deuses, que eles podiam achar que ainda existia algum efeito, ou achar que existia alguma interferência dessa divindade ou desses deuses na sua vida. E aí ele está passando, e aí ele vê ali o pastor, né, vê o presbítero lá, naquele tempo, pastor, bom, a gente nem ia fazer isso, né, mas vamos supor, né? Vê o presbítero, o irmão acabou de chegar à igreja, conheceu a Cristo, está vendo o presbítero sentado lá onde se vende carnes, ou onde se oferece sacrifícios à deusa Afrodite. O que ele vai pensar? Eu sei que Deus é Deus, mas tem alguma coisa com Afrodite aí, né? Em outras palavras, sabe aquele crente que crê em Deus, que confia no Senhor de todo o coração, mas quando perde um negócio em casa, fica doido para dar 3 pulinhos para aparecer a coisa? Porque no final das contas ele acredita que, olha, parece um negócio. Funciona. Eu não acredito muito não, mas dá 3 pulinhos, você vai ver como aparece. Sabe, essa familiaridade com a mentira, com o engano. A pessoa às vezes acredita que isso é verdade. Ou em outras palavras, num contexto talvez mais próximo a nós,
quando nós aprendemos que tem um jeito certo de orar, palavras certas que têm que ser ditas para que Deus atenda uma oração. A familiaridade com o engano, muitas vezes nos faz achar que o engano é verdade. E a verdade, enquanto não se mostra como verdade, fica escondida. E nós acreditamos na mentira. E somos alimentados pela mentira e por todos os engodos que a mentira nos fornece. E somos prejudicados. Paulo tem a noção que isso era uma realidade na vida daqueles irmãos que tinham acabado de chegar na igreja, tinham acabado de sair daqueles templos. Eles podiam ter na mente ainda muito gravados, passaram a vida inteira naquela religião, passaram a vida inteira acreditando naqueles rituais, naqueles sacrifícios. Às vezes, de uma hora para outra, não é possível mudar. Às vezes, de uma hora para outra, a mente não consegue ser transformada instantaneamente. Tem casos que sim, mas tem casos que não. Tem casos que é um processo. É uma progressão na fé. Isso a Bíblia também nos explica, nos ensina, nos adverte. Então, a palavra de Paulo não é aos fracos, é aos fortes. A gente não vai poder fazer isso de forma minuciosa no estudo de Coríntios, mas Paulo tem uma severa crítica aos que são ditos como espirituais nessa igreja, que eram os mais críticos, que eram aqueles que estavam acima dos outros irmãos, eram aqueles que tinham mais intimidade com Deus, aqueles que tinham as melhores revelações, aqueles que tinham os dons mais espalhafatosos, aqueles que tinham mais expressão na igreja, aqueles que tinham o espaço no púlpito. Mas, de fato, precisavam de leite. Ele fala isso a alguns irmãos. Eram imaturos na fé, mas se achavam maduros. É o que ele fala no começo do capítulo 8. Essa palavra é voltada àqueles irmãos que se entendem como já grandes, como já entendedores da palavra, entendedores da fé, mas agem como crianças, agem como meninos, agem como despreparados. E ele exorta estes irmãos a fazerem um procedimento de acordo com o cuidado com os de fora, ou com os menores, com aqueles que são imaturos, são realmente jovens na fé. Sabe a relação bem interessante que acontece com o irmão mais velho? Normalmente, né? Normalmente, há exceções, mas normalmente o irmão mais velho, ele amadurece mais rápido. Por quê? Porque ele além de ser mais velho, ele tem sempre a atitude de cuidar dos outros. Normalmente o vício do irmão mais velho é aquele, né? Tá todo mundo bem aí? Dá aquela olhada, brinca, né? Apronta com todo mundo, mas aquele que está olhando ali, né? Para dar uma segurada, para não sair muito do eixo, não aprontar além do devido. Bom, eu posso falar que, na verdade, eu fui um pouco assim. Quando nós assumimos algumas responsabilidades, nós amadurecemos. Quando nós assumimos o lugar que é devido e agimos conforme aquilo que a palavra de Deus nos instrui, assumimos esse tipo de responsabilidade, nós amadurecemos. Paulo está chamando a responsabilidade desses irmãos. Vocês são crentes há mais tempo? Estão há mais tempo na igreja? Ok, então é vocês que têm que ter cuidado. Vocês é que têm que olhar com cuidado para os pequenos, para os que estão chegando. Para aqueles que ainda podem ter a sua consciência golpeada por causa da sua familiaridade com os deuses pagãos. Com aqueles que podem ser golpeados porque ainda não conseguem entender a fé como você já compreende. Com aqueles que ainda não tiveram tempo suficiente de ler as Escrituras e meditar em toda a sua extensão e tem muitas e muitas e muitas dúvidas sobre a fé. É justamente com esses que o zelo é maior, que a preocupação deve ser com carinho, com cuidado. Não é porque você está mais tempo na igreja que você tem direitos maiores. Na verdade, você está mais tempo na igreja, você tem deveres e responsabilidades mais importantes de cuidar, de orientar. E essa era a ideia desse ensino de Paulo sobre a liberdade. Porque se há alguma coisa, queridos, que sempre confronta o nosso coração, em maior e menor medida, mas sempre vai nos confrontar é quando alguém tenta nos limitar. Sabe, a desobediência é um confronto, é uma resposta em aversão aos limites que são colocados. Fica sentado aí e não se levante. Ora, mas por quê? Você virou as costas, eu fico em pé. E mesmo que eu esteja sentado, por dentro eu estou em pé. Porque o importante é quem define a minha liberdade sou eu, não é mais ninguém. Creia nisso, não acredite naquilo outro. Ora, por que não? Eu posso acreditar naquilo que eu quiser.
quando nós somos limitados. Esses dias eu estava passeando, acho que eu estava passando em algum lugar, e eu estava comentando uma situação bem interessante que aconteceu comigo e Patrícia. Nós estávamos, acho que no parque, aquele jardim bonito em Curitiba, o Jardim Botânico, isso. E passeando por lá, tem aquelas estradinhas bonitas, que é tudo muito bonito, tudo bem organizado. E tinha um trecho que nós fomos passar, eu acho que foi no Botânico mesmo, que tudo é grama lá, né? A gente caminha em cima da grama. E ela falou, não, mas não vamos por aqui. Porque você vai pisar na grama agora? Pisa na grama só na hora lá. Eu falei, não, mas a gente pode pisar na grama. Não, mas a gente não pisa na grama aqui em Curitiba. O pessoal sempre anda nas vielinhas, assim. Ninguém vai andando pisando na grama aqui. Eu falei, mas qual o problema? Na minha cabeça, o cearense, né? Qual é o problema de pisar na grama? Está aí para ser pisada, né? Está aí para a gente aproveitar. Não, mas é porque, não sei o quê. Eu fiquei pensando, avaliando, puxa, mas é muito diferente, né? Porque, olha, para mim eu já tinha pisado, atravessado, voltado, não teria nenhum problema. E eu fiquei no meu coração, mas se eu quiser eu entro, não tem? Eu vou. Mas é aquele negócio, né? A gente tem que pensar muito bem o que vai falar. A gente se torna cativo daquilo que a gente fala, né? Então, tem que ter bastante atenção do que a gente fala. Mas sabe, todos nós, em maior ou menor medida, quando somos limitados, dói. Machuca. Constrange. Gera revolta. Quando esse tratamento ele foge muitas vezes do padrão de cordialidade, a gente, como diz no vocabulário comum, a gente leva para 10 e já responde na mesma lata, né? Responde da mesma forma. Bateu, levou. Ninguém gosta de ser limitado. Mas se é algo que o cristão precisa aprender, são os limites de uma consciência cristã. E os limites de uma consciência cristã passam por Cristo. E isso nos mexe. Isso nos constrange de fato. Às vezes isso nos traz uma revolta tão grande, mas por causa do amor de Cristo, nós aprendemos esse limite. Paulo ele traz essa observação àquela igreja. Não por causa da vossa consciência, você acha que nem pecado é, não há nenhum problema, mas não é a tua consciência que está em jogo. É a consciência do teu irmão. Olha para o teu irmão antes de fazer alguma coisa. Olha para o teu irmão antes de falar alguma coisa. Tenha consciência que você precisa olhar o corpo, você precisa olhar a igreja, você precisa olhar para aqueles por quem Cristo morreu. Olha, isso é uma responsabilidade interessante, que nós todos precisamos assumir. Não são só os presbíteros, né, os pastores, os diáconos que são os oficiais. Cada um de nós precisa assumir. Nesse entendimento, queridos, nós temos mais um texto para lermos, que é um texto que está no capítulo 10, que fala sobre esse sacrifício a ídolos, a partir do versículo 19. Nós já vamos para o final da nossa mensagem. Capítulo 10, versículo 19, nos diz assim: Que digo, pois? Que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas a eles que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice de demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, a última preocupação que nós podemos lembrar aqui é que, da advertência que Paulo faz à igreja para que não participe de cultos dedicados a qualquer outra coisa que não seja Deus, em última instância, é dedicada à mentira que Satanás e seus anjos plantaram naquela mente, naquela sociedade, naquele povo. Nós não podemos ser compactuantes das mentiras de Satanás, sabendo que é engano, sabendo que é mentira, sabendo que esses deuses e essas divindades são, na verdade, demônios disfarçados. Nós não podemos dividir a mesa do Senhor com esses demônios. Então, por esse cuidado, trocando em miúdos, o que Paulo está dizendo aqui é que nem sempre uma coisa que pode ser feita é a coisa certa a ser feita. Nem tudo que é lícito é proveitoso. Nem tudo que nós achamos
que podemos fazer é aquilo que vai verdadeiramente abençoar. Então, esclarecendo, e para não haver dúvidas sobre esse pensamento, o cristão não pode, de fato, não pode estar presente em cerimônias e nem participar de dedicação a qualquer coisa que não seja ao Deus único e verdadeiro. Porque senão ele será compactuando com a mentira, com o engano de demônios. Mas se o cristão está no mercado, comprando itens como alimentos, não precisa se preocupar se esse item foi feito por um espírita, se ele foi feito por um satanista, se ele foi feito por um ateu. Do Senhor é a terra e tudo que nela contém. Mas mesmo quando essa nossa liberdade trouxer escândalo, trouxer constrangimento para a vida daqueles que ainda são imaturos na fé, não compremos, não comamos, não façamos. Deus não precisa disso. O Evangelho não precisa disso. Jesus não nos pede isso. Ele nos ensina não a andarmos com sabedoria, mas andarmos com amor. Porque a sabedoria, como lemos, ensoberbece, mas o amor edifica. Nós temos que ter esse cuidado. E por fim, queridos, os versículos 27 a 30, nós veremos, do 31 ao 33, nós veremos o último ponto. Já vimos que viver para a glória de Deus desculpa, que desconfigurou, meus irmãos. É fazer o que edifica. Já vimos que viver para a glória de Deus é ajudar aqueles que precisam de ajuda, os imaturos, e viver para a glória de Deus é também ser um imitador de Cristo. Portanto, irmãos, versículo 31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos tornei causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Viver para a glória de Deus é imitar a Cristo. Pastor Paulo, o pai da igreja, Paulo, estava falando da sua igreja amada. Fecha esse ensino trazendo essa conclusão, que tudo que nós venhamos a fazer precisa necessariamente ser para a glória de Deus. E ele aqui, ele previne as demais perguntas, porque ele fala comida e bebida, e fala qualquer outra coisa. Porque ia ter alguém que ia perguntar, e isso, e aquilo, qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Agora, nós temos que ter cuidado. Eu lembro de uma vez, conversando com um amigo, que estava discutindo sobre essa liberdade, e para ele, olha, isso para mim não é pecado, isso para mim é pecado, e a gente discutindo sobre isso, e ele estava falando, e falou assim, olha, a minha consciência não me acusa, eu não entendo isso como pecado, eu sei que isso não interfere. Mas sabe o que era? Uma coleção de filmes piratas que ele tinha. Eu falei, querido, peraí, tá bom, a tua consciência não te acusa, mas a Bíblia acusa essa ação aqui. Isso é errado, isso é ilícito. Isso é imoral. Mas a desculpa foi, não, minha consciência não me acusa. Às vezes a consciência não vai acusar, mas a palavra de Deus vai instruir. Nós não podemos nos pautar no que às vezes o nosso coração nos aponte. Às vezes o nosso coração vai ser extremamente enganoso, assaz maligno. Ele vai nos enganar. Ele vai dizer, não, mas não é assim. Não é tudo isso também. Jesus tem muita coisa mais importante para resolver. Isso aí não vai nem ligar. Sabe? Isso aí não vai nem fazer diferença. O que isso vai fazer de diferença para o reino de Cristo? Vai fazer diferença porque faz diferença na minha e na sua vida. E isso faz diferença no reino de Cristo. Isso tem consequências para cada um de nós. Então nós não podemos nos habilitar, ou habilitar os nossos pecados, por motivo de consciência no sentido negativo, porque aí a gente é muito esperto, né? Se não nos constrange, deve ser porque deve ser bom. Deus não liga, Deus não se importa. Se importa sim. E por isso ele deixou uma Bíblia toda escrita, para que nós, ao lermos, pudéssemos aprender e ajustarmos os nossos passos, as nossas vontades, as nossas intenções, de acordo com essa palavra, e não o contrário. Não é adaptar a Bíblia ao nosso fazer ou deixar de fazer.
Fazei tudo para a glória de Deus. Então não podemos dizer que o nosso pecado vai glorificar a Deus. E o meu DVD pirata e qualquer outra coisa que eu tenha de errado vai glorificar a Deus. Porque eu faço tudo para a glória de Deus. Não. Deus é glorificado em sua lei, em seus mandamentos, em sua verdade, em sua revelação. Glorificamos fazendo a vontade de Deus. No versículo 32, ele fala sobre causa de tropeço, né? Ou a palavra, poderia ser aqui a palavra escândalo. Ele fala sobre um valor que é importante. Quando ele fala não se torna em causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, muito menos para a igreja de Deus, ele fala que ele foi e procurou ser agradável em todas as coisas, não buscando o seu próprio interesse, mas sempre o do outro. E aqui uma das facetas interessantes da maturidade na fé. Quer perceber uma pessoa se ela está, ou se você mesmo, ou você mesmo, está madura na fé, já que você tem, eu estou tomando por princípio que você já tem uma vida de meditação na palavra, que você procura orar, que você está na igreja, só isso não é suficiente para demonstrar se há realmente maturidade na fé. Porque um dos aspectos da maturidade na fé é a flexibilidade. Não com a essência, mas com a forma. Nós não flexibilizamos a lei do Senhor. Ela é rígida, ela é inquebrável, ela é imutável. Mas a forma como nós vivemos a lei do Senhor, ela pode ser adaptada, ela pode ser melhor distribuída. O cristão maduro, como nós entendemos que Paulo, o apóstolo, ensina aqui, é aquele que tem uma preocupação na sua vida. Que as pessoas conheçam a Cristo. Que as pessoas ouçam da mensagem de salvação. Que as pessoas ouçam sobre o Evangelho e sejam convertidas a esse Evangelho. E se para isso for preciso ser sábio, ele se faz como sábio. Se ele precisa se fazer de doido, ele se faria de doido. Se ele precisava se fazer de judeu, ele se fez como judeu. Se ele precisava se fazer como grego, como gentil, ele se fez como gentil. Não renunciando à palavra de Deus, mas renunciando muitas vezes à forma. Quando nós temos essa maturidade, nós aprendemos que essa flexibilidade acaba sendo muitas vezes o melhor veículo para a revelação do amor de Deus sobre as nossas vidas e a vida daqueles que estão ao nosso redor. Você quer ser uma bênção na tua família? Quem vai dizer que não? Você quer ser uma bênção para o teu marido? Uma bênção para a tua esposa? Quer ser uma bênção para os teus filhos? Quer ser uma bênção para os teus pais? Amadureça na fé. Aprenda a amadurecer. E a maturidade não tem a ver com o tempo. Tem a ver com o coração dedicado a Deus. Às vezes nós encontramos crianças mais maduras do que adultos. Mais flexíveis, mais preocupadas em pregar a Cristo do que os adultos. Nós precisamos amadurecer. Aprender a não buscar os nossos próprios interesses, mas os interesses de Cristo, os interesses de Deus. E por fim, Paulo termina com o versículo 1 do capítulo 11, dizendo: sede meus imitadores, assim como eu também sou de Cristo. E isso aponta um grau de maturidade exemplar. Só que esse versículo, quando ele não é lido no seu contexto, ele gera uma revolta tão grande. Eu lembro que eu li esse texto aqui e falei, mas Paulo é muito cheio, né? Paulo ele tem uns negócios assim, ele passa às vezes na medida, é homem imperfeito, né? Ninguém não poderia esperar de Paulo perfeição. Mas nós não podemos olhar para esse texto fora do contexto. Nós temos que olhar Paulo como pai espiritual dessa igreja, como ele se coloca na segunda carta aos Coríntios. É nessa primeira carta também. Que foi ele que plantou aquela igreja era filha espiritual de Paulo. Não, para nós não é estranho quando um pai, ou deveria ser o padrão, um pai chegar para os filhos e dizer assim: sede meus imitadores, como eu procuro ser de Cristo. Talvez seja exceção, talvez não seja isso o mais comum, mas isso é o esperado de um pai cristão, de uma mãe cristã. Filho, filha, olha para mim, tente me imitar, como eu estou tentando imitar a Cristo. Quando nós entendemos o contexto, Paulo não parece ser esse monstro todo. Porque é um pastor olhando para a sua igreja e dizendo: gente, vamos fazer a mesma coisa. Me imitem,
Procurem fazer aquilo que eu estou fazendo. Porque o que eu estou querendo fazer é que vocês vejam Cristo em mim. Porque eu estou imitando o Senhor Jesus. Eu quero que vocês também imitem, para que as pessoas vejam em vocês a Cristo. Às vezes nós temos muita dificuldade. Eu quero chamar você a reflexão final. Às vezes nós temos muita dificuldade em assumirmos esse lugar diante de Deus, de flexibilidade. Às vezes nós somos muito rígidos. Talvez a nossa história de vida nos construiu assim rígidos. Nós temos algumas carapaças e construímos os nossos fortes emocionais para que ninguém veja a nossa fragilidade, para que ninguém veja o nosso pecado, para que ninguém saiba o quão desesperadamente eu preciso de Deus. Mas ninguém precisa viver debaixo dessa carapuça, debaixo dessa couraça, debaixo dessa armadura. O convite que Cristo nos faz é de liberdade e uma fé livre para crer com todo o coração que Ele é Senhor de toda a terra e de tudo que nela contém. Eu quero te convidar agora a fazer uma oração. Feche os teus olhos, vamos orar juntos. Talvez você precisa aprender a viver um pouco mais para a glória de Deus, deixando de se preocupar inteiramente só em si, mas preocupando-se com os valores do reino, os valores do evangelho. Talvez o teu comportamento ainda não é abençoador para com os outros. Talvez você não tenha ainda paciência com aqueles que estão iniciando na fé. Talvez você não tenha sido o melhor imitador de Cristo. Mas a oferta da palavra de Deus hoje é que nós podemos aproveitar disso. Nós podemos usufruir dessa bênção que Cristo conquistou para nós na cruz, de sermos filhos amados. Vamos orar? Senhor, nós queremos apresentar as nossas vidas diante dessa palavra bendita, que nos confronta, que nos limita, que nos chama a pensar em tantas situações. Senhor, tem misericórdia de nós. Nós somos, Deus, dependentes do Teu poder e nós cremos que o Senhor opera em nós muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. É o Teu poder que opera em nós, Senhor. É o Teu poder que nos aperfeiçoa na fraqueza. É a Tua graça, Senhor, que se torna suficiente, Deus. Por isso nós oramos confiados no Senhor e não em nós, pedindo ao Senhor que nos ajude a glorificar ao Senhor com as nossas vidas. Que o Senhor nos ajude a sermos como uma igreja, Senhor, abençoadora, uma igreja que se preocupa primariamente em glorificar ao Senhor, que se preocupa, Deus, em amar o próximo, mesmo que para isso nós precisamos ser mais flexíveis, menos críticos, mais maduros. Senhor, dá-nos misericórdia da Tua graça, para que cresçamos. Nos ajuda a sermos pessoas abençoadoras em nossos lares, Senhor, imitando a Cristo, imitando o Senhor e refletindo a Cristo em nós. Nós oramos, Senhor, porque sabemos que só o Senhor pode nos ajudar nisso. E se o Senhor nos trouxe essa meditação é porque o Senhor é o maior interessado para que isso aconteça. Então, com fé e confiança, não estamos saltando no escuro, nós estamos saltando no caminho da verdade. Nós pedimos, Senhor, dá-nos pés firmes e coragem para mantermos, Senhor, no caminho do Senhor, que às vezes é estreito, que às vezes é desafiador, mas que o Senhor nos chama a vivermos com liberdade. Por isso nós oramos em nome do nosso Salvador Cristo Jesus. Amém.